Bom dia, nómadas. Sejam bem-vindos ao desabafo. Penso que seja o 10, está a ser um pouco escuro, ainda é de manhã. Hoje este desabafo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou até Lisboa, vou buscar onde eu cheguei, onde eu residi, que agora não resido, algumas coisas que lá tenho. E depois quero-vos falar sobre duas situações que eu acho que é importante. Uma é sobre a falta de compaixão da sociedade, a falta de solidariedade que existe na sociedade, esta tendência das pessoas e da população protegerem os agressores das vítimas e culpabilizarem as vítimas, é algo que me está a assustar bastante. E a segunda é sobre esta questão que vai afetar muita gente, que é esta questão das entidades credoras, das entidades financeiras, que te roubam tudo e depois tentam recorrer a meios ilegais, a meios que não são legais, a meios que não estão nas mãos deles para tentarem te tirar aquilo que tu não tens. Mas primeiro vamos agora ali apanhar o autocarro e vamos ir para Lisboa. Bora! Bom, nómadas, chegamos. Como vocês podem ver, a minha sina é basicamente é um ciclo que se fecha hoje. Fechei, a bem dizer, hoje o ciclo de Lisboa para abrir, digamos assim, o ciclo de Portugal. E a minha vida basicamente tem sido isto, tem sido andar com sacos de um lado para o outro. E é essa um pouco a razão pela qual eu escolhi ser nómada português, porque foram basicamente todos estes anos foi o que eu fui. Foi nómada português, foi andar de um lado para o outro com sacos atrás, como vocês podem ver aqui. E é complicado. Bom, agora em relação àquilo que eu tinha para vos dizer, é o seguinte. Como eu vos disse, há dois tópicos. Um deles é em relação às entidades credoras. Como vocês já viram no desabafo 1, eu perdi tudo praticamente, ou seja, eu não tenho nada na vida. Eu já nem tenho direito à propriedade, eu já não tenho direito nem sequer ao ordenado, porque até isso me vão hipotecar. E neste momento eu só tenho três coisas na vida, que é: a primeira é a liberdade de movimento, a segunda é a minha integridade física e a terceira é a minha vida. Duas delas a Constituição defende-me, em circunstância alguma ninguém pode atentar contra duas delas, que é a integridade física e a minha vida. Não existe contemplado na nossa Constituição portuguesa a tortura nem a pena de morte. Em relação à liberdade de movimentos, é só mesmo o Estado que me pode tirar através de um processo judicial em que eu supostamente tenho que ter direito de defesa, etc. Isto para vos dizer o quê? Que eu neste momento não tenho possibilidade para pagar seja o que for. Eu primeiro, só para planear esses pagamentos, eu tenho que organizar, estruturar a minha vida e sinceramente é algo que eu acho que nunca tive, uma vida estruturada, uma vida organizada, desse ponto de vista, nunca. E por isso eu não posso fazer grande coisa, eu não posso, eu toda a minha vida ignorei este facto de eu estar nesta situação. Ignorei o facto de não poder, ignorei a bem dizer, ou seja, eu acumulei e guardei muitos problemas para mim. E o que acontece é que estas entidades credoras, espera aí. Bem, nómadas, aconteceu um imprevisto. Eu, como vocês estavam a ouvir, estava a haver algum barulho, eu tive que parar aquele vídeo para começar outro. E não sei o que é que se passou, a segunda parte do vídeo ficou danificada e não a consegui aproveitar. Bom, continuando, como vos estava a dizer, neste momento restam-me só três coisas na vida. Duas delas estou protegido pela Constituição Portuguesa, que é a minha integridade física
e a minha vida e a minha liberdade de ir e vir só através de um processo judicial é que eventualmente o Estado, e só o Estado, me pode tirar. Eu não, sinceramente não acredito na justiça em Portugal, mas, e já me tenho estado a mentalizar, obviamente, até para eventualmente a perder. E eu estou-vos a falar isto porquê? Porque eu tive durante estes últimos 12 anos obcecado, eu sempre quis continuar os meus estudos. E estive obcecado em criar uma base para continuar os estudos. Uma casa, um trabalho, estabilidade e poder então progredir os estudos na área de eletrónica e da história. Eu estou com 30 anos e como vocês, quem me acompanha minimamente sabe, estou numa situação muito delicada. E eu tenho que mudar, eu não posso continuar a ter a mesma postura, eu não posso continuar, aliás, foi este excesso de preocupação que me levou a entrar no alcoolismo, que me levou a engordar, que me levou de facto a esta situação depressiva que me encontro. E por isso agora a minha postura vai ser de viver a vida. Vai ser de, eu não sei quantos anos é que eu vou ter, né? Mas pode-me acontecer um acidente amanhã. E eu praticamente desde os meus 18 anos não vivi a vida. Podia ter ido de férias, podia ter viajado. Eu basicamente nunca viajei na vida, sempre com aquela obsessão, estabilidade, estabilidade, estabilidade. E basicamente não vivi nada. E por isso, é por isso que eu agora a minha postura vai ser de viver, como vos tenho dito. E não vai ser de preocupação para com as dívidas. Eu sinto-me enganado, sinto-me extorquido. E a questão aqui é que provavelmente eu iria entrar noutro ciclo, que seria o ciclo daquilo que eu chamo, depois hei de vos falar em pormenor. O ciclo, existe um negócio que é o negócio do endividamento. Ou seja, quando a pessoa vai à falência, a pessoa, as empresas, existe sempre quem esteja a ganhar. Existe um processo em que o objetivo é a pessoa cada vez mais estar endividada. E depois existe toda uma pressão que é montada, esta pressão do caloteiro, esta pressão do não quer trabalhar, precisamente para pressionar as pessoas. Eu tenho que vos dizer uma coisa, eu, como já vos disse, e volto-me a repetir, eu sinto-me enganado, sinto-me extorquido, sinto-me roubado pelo Estado e pelas seguradoras. Porquê, fundamentalmente? Porque o Estado obrigou-me a criar uma empresa quando eu achava, e os acontecimentos deram-me razão, que a atividade que se estava a criar não era justificativa por uma empresa, porque uma empresa nós temos que assumir uma série de responsabilidades. Uma empresa nós temos que ter algo mais estruturado, né? Nós não podemos abrir uma empresa com uma coisa que não é garantida, principalmente assumir créditos em nome de uma empresa numa coisa que não é certa, né? E então o que aconteceu foi basicamente isso, ou seja, o Estado obriga-me a abrir uma empresa, mas depois não me protege minimamente, não é regulador. O Estado tenta ser um explorador. E estou-vos a dizer isto porquê? Porque eu, neste processo todo, eu sinto-me uma vítima, não é? Porque eu não sabia que estava a investir numa pirâmide, num negócio de pirâmide, em que quem está na base, em quem está no topo, a receber todo aquele dinheiro é fundamentalmente o Estado e as seguradoras, principalmente, depois também há aí outros que também lucraram com isso, mas fundamentalmente são eles que estão no topo da pirâmide. E eu acredito que provavelmente, eu tenho que dizer isto, porque é verdade, o Estado no mínimo, o Estado com as seguradoras, no mínimo deve-me 100 mil euros. E isto, mínimo dos mínimos. Porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Qualquer outra pessoa, eu já soube de casos de pessoas que se suicidaram, mas qualquer outra pessoa na minha situação faria uma de duas coisas. A primeira é suicidar-se. Já tem havido casos, mas tudo se abafa, porque não interessa. E a segunda é os danos patrimoniais, que neste momento eu não posso ter um ordenado, me vêm buscar o ordenado, eu não posso ter propriedades. Ou seja, quer dizer, o Estado, além de me ter criado esta situação para lucrar, ainda me continua a usar. E por isso, com o passar do tempo, acredito eu, ou seja, os danos materiais, eu já estou no fundo, por isso não posso ter mais danos materiais,
mas os danos morais vão cada vez mais aumentar. E é por isso que eu vos disse que eu não acredito na justiça. Porque nunca aqui a justiça em Portugal me vai indenizar. Não vale a pena. Porque o sistema está todo montado para que a culpa seja sempre nossa. Somos as vítimas. É por isso que eu digo que nós vivemos num Estado em que as vítimas, ou seja, tenta-se tornar as vítimas em agressoras. Tenta-se tornar as vítimas em culpados. Precisamente para quê? Para que os agressores continuem a cometer a sua ação agressora. Porquê que o segundo ponto, porquê que eu vos falo da falta de compaixão e solidariedade das pessoas? Porque as pessoas hoje em dia, e eu tenho reparado nisso, e é uma coisa que me desilude bastante, estão sempre com uma pedra na mão para a mandar aos outros. Eu, na minha vida, tento sempre compreender o lado da pessoa. E muita gente que me ouve, se calhar, está a ouvir este vídeo, chegou até aqui, que ainda não o desligou, deve estar a dizer assim: é bem feita, tu é que agiste mal, tu é que tiveste a culpa, estás a querer pôr a culpa no Estado. Vamos supor que as pessoas têm razão. Vamos supor que eu tenho a culpa. Eu pergunto-vos a vocês, eu não mereço compaixão ainda assim? Eu não mereço a solidariedade das pessoas? As pessoas podem dizer assim: epá, eu tenho dúvidas que isso seja como tu estás a dizer. É legítimo. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho a minha verdade como vocês têm a vossa. Mas eu ainda assim não mereço um pouco da compaixão das pessoas, um pouco da solidariedade das pessoas, mesmo que as pessoas tenham razão. É como aqueles sem-abrigo. A mim custa-me acreditar que hajam sem-abrigo, que estejam sem-abrigo por vontade. Mas eu conheço muito pouco dessa realidade dos sem-abrigo. E sinceramente vou querer conhecer mais. Mas vamos considerar que sim. Existem pessoas, seja por que motivo for, gostam, eu meto entre aspas, daquele estilo de vida. Não merecem um pouco de compaixão, não merecem um pouco de solidariedade? Será que viver na rua é assim tão bom? Será que estar à chuva, estar ao relento, estar exposto a todos os perigos que a rua oferece? Será que mesmo assim, as pessoas querendo, não merecem a nossa compaixão, a nossa solidariedade? Será que as pessoas que vivem na rua, será que as pessoas que foram à falência estão melhores que nós? Fizeram um crime hediondo para não merecer a nossa solidariedade, a nossa compaixão. E isto tudo se as pessoas tiverem razão. Se as pessoas tiverem razão. Eu sempre tive a suspeita, e hoje começo a ter a certeza, que quando estivesse numa situação complicada, iria ter muito pouca compaixão pelos outros. Os outros estão sempre prontos e estariam sempre prontos a mandar-me as pedras. E eu estou-vos a dizer isto porquê? É porque eu tenho-me debatido. É como vos disse, o nome da portuguesa é para mim, não é para mais ninguém. E eu tenho-me debatido se é certo eu ter compaixão, é certo eu compreender os outros. E eu, como nómada português, digo ao Carlos que me há de estar a ver: é certo tu continuas a ter compaixão. É certo tu continuas a pôr-te no lugar dos outros. Tu és uma pessoa superior, e agora estou a falar para ti. Porque já que ninguém te diz isto nos olhos, é assim que as pessoas têm que ser, têm que ter compaixão pelos outros, têm que ter solidariedade pelos outros. Tu não estás a fazer esta caminhada toda para seres igual aos outros. E por isso, vê este vídeo repetidas vezes. Porque não és tu que estás errado, são os outros. São os outros que estão errados. Andam durante a semana toda a julgar os outros, a condenar os outros, a ser intolerantes com os outros, para depois ao fim de semana irem para manifestações na luta contra as intolerâncias, na luta contra tudo e mais alguma coisa. Isso chama-se hipocrisia. Isso é a coisa que eu não sou, é hipócrita. E por isso tu estás certo. E aquilo que tu tens que fazer neste momento é ter paz interior. Isso é muito importante. Não é te influenciar por aqueles que estão errados. Porque as pessoas vão te querer mandar abaixo. Foram as pessoas e essa situação de maldade que as pessoas têm, de falta de solidariedade, de falta de compaixão, que levou onde tu estás. E por isso tu não te podes deixar influenciar por isso. Tu tens que seres tu. E há uma coisa. Eu acredito que nós,
e que vamos ser nós. Vai haver uma altura, nem que seja uma pessoa neste processo todo, tu mudes, nem que seja uma pessoa, tu salves. Já vai valer a pena este processo. E há uma coisa, quando a gente tiver para fechar os olhos, temos que olhar para trás e temos que ter a consciência tranquila de que não fizemos mal a ninguém e que tentamos sempre, dentro das nossas possibilidades, fazer o bem. É isso que nós e toda a gente deveria lutar. A consciência tranquila, mas a verdade é que há muitos que não têm consciência. E finalizando o vídeo, já deve ir longo, estou-vos a dizer isto porquê? Porque a minha atitude vai ser muito isto. E eu agora acredito, não acredito que seja, acredito que vão atentar contra a minha integridade física se conseguir ter popularidade. Como vos disse no desabafo anterior, eu não acredito que a tenha, porque o nómada português é totalmente diferente. Vocês são iguais a mim. Eu não sou influencer, eu não sou nenhum guarda-rebanho. Vocês são iguais a mim, vocês pensam, vocês discordam de mim. E é esta a relação que eu quero ter com vocês. Eu não sou superior a vocês. E por isso há muita gente que se dá mal com isso. Mas existe um sistema montado para obrigar as pessoas a ter uma vida inútil. E eu não vou me sujeitar, não vou vergar a esse sistema. E obviamente acredito que poderá haver um processo judicial, não sei, e se houver, aquilo que eu vou fazer é utilizar aqui o nómada português precisamente para pôr tudo. Porque se eu for preso por uma questão de endividamento, eu vou expor aqui. Porque há uma coisa que eu tenho que continuar a me mentalizar, é: eu nunca serei preso por fazer mal aos outros. Eu nunca serei preso por penalizar os outros. E por isso, para mim, não me envergonha ir preso. Envergonha-me se um dia eu cometer um crime contra as outras pessoas. Eu fazer mal contra as outras pessoas. E por isso, é isso e esta vai ser a minha postura. E se tiver a oportunidade de viajar, e se alguém me pagar viagens, eu vou viajar. Independentemente do que as pessoas possam dizer. Por isso, nómadas, isto foi mais uma vez um desabafo. Eu mais uma vez quero pôr tudo em pratos limpos. As pessoas que me seguirem, quero que me conheçam minimamente. Não quero ter rabos presos em lado nenhum. E quero ser transparente para aqueles que me seguirem, mais uma vez, não no sentido de serem rebanho, mas no sentido de serem pessoas como eu, que pensam por elas. Bem, nómadas, faz bem desabafar. Eu vou ter que continuar a desabafar desta forma. Portem-se bem.